Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria nós celebramos a festa de um dos apóstolos. É a alegria mesmo porque a fé que nós recebemos, se hoje nós temos a fé professada, é porque eles nos transmitiram. E é bonito ver que, através de alguns homens que Deus escolheu, para transmitir a fé, através desses homens incapacitados, porque se nós olharmos para os apóstolos, ninguém tinha a capacidade, mas nosso Senhor escolheu. E a eleição de nosso Senhor, às vezes, gera em nós uma inconformidade. Se nós olhar para os 12, quem tinha capacidade para ser apóstolo? Nenhum. Mas nosso Senhor, generoso, bondoso, como o Evangelho de ontem, chamou a todos e quer que todos trabalhem na sua vinha. Então, nós celebramos essa festa de São Mateus, um dos apóstolos. O falar um pouco de São Mateus não tem muitas coisas que até o seu próprio Evangelho não diz muita coisa, Fala que ele é o nome dele e que ele é publicano. Os outros evangelhos sinóticos nem fala que é Mateus, fala que é Levi. Tanto lá em Marcos como em Lucas não fala São Mateus, mas diz Levi. E é unânime que ele está entre os 12, em todos os evangelhos ele está entre os 12 discípulos de Jesus. Então, São Mateus, o publicano, o pecador, ali é um dos 12 que Jesus escolheu. E é interessante que é só no evangelho dele, atribuído a ele, que ele se coloca como Mateus, Como diz o provérbio, o justo é o primeiro a se acusar, porque ele também coloca que ele é um publicano. Ele assume ali que ele não era ainda aquilo que nosso Senhor esperava, para demonstrar que ninguém precisa se desesperar da salvação, mas tem que ali renovar a fé na esperança de que Deus é aquele que chama e chama para uma amizade consigo. O Evangelho que nós escutamos hoje, retirada do capítulo 9 de São Mateus, conta ali o chamado de Mateus, como Jesus o chamou, e nós poderíamos aprofundar um pouco mais, vendo outras realidades que Jesus aparece a esse homem, um pecador, e de repente Jesus chama ele. Ora, aqueles que já discerniram a sua vocação, sabem que quando Jesus nos chama, nós ficamos ali com medo, sem saber o que vai acontecer
de fato. Se eu vou dar conta, se eu não vou dar conta, por que que Ele me chamou? Isso para vocações específicas, mas isso também para a nossa vocação à santidade, como São Paulo diz na carta aos Efésios, né? Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhar de acordo com a vossa vocação, com a vocação que recebeste, com a vocação de santidade. Deus nos chama, nos separou para essa vida íntima com Ele e chamou Mateus também. E nós queremos ali, às vezes, até colocar o corpo fora, porque achando que essa vocação não é para nós. Ora, se São Mateus, se Levi, o cobrador de impostos, ali viu o chamado de Deus e deixou tudo, né? Levi, Mateus, não era um bobo, não. Ele sabia muito bem o que ele ia deixar. Ele ia deixar as riquezas que ele tinha. Ele ia deixar a fama que ele tinha ali. Não só de ser um cobrador de impostos, mas toda a segurança da vida dele, ele ia ter que deixar. E nós, quando nós olhamos para o chamado de Deus, para a nossa vida, para o chamado da nossa vocação à santidade, nós ficamos colocando empecilhos, colocando pequenos empecilhos, colocando desculpas para impedir a nós mesmos de caminhar na amizade com Jesus. Todos nós somos chamados a viver essa amizade com Ele, uns como apóstolos, outros como profetas, outros como leigos consagrados em uma congregação, uns como padre, cada um uma vocação específica, mas todos nós somos chamados à amizade com Ele, à intimidade, e é nessa intimidade que Jesus quer que nós nos aprofundamos, como fez com Mateus. Mateus, é bonito que ele ali, depois que levanta e segue, né? Interessante porque Jesus passa e fala, vem, segue-me, e ele de repente deixa tudo. Como eu já falei, nós ali queremos fazer concessões conosco mesmo, ver se vai dar certo ou não. Ele já parou e falou, deixou tudo, porque ele sabia que Jesus atraía o coração dele, como um imã que atrai o outro imã, né? Atrai para si. O coração de Jesus é assim. E todas as vezes que nós nos damos um pouco mais, seja na oração, seja na ação de graça, Jesus vai atraindo cada vez mais o nosso coração a essa intimidade. Para quê? Para fazer com que nós desapeguemos de nós mesmos, desapeguemos das coisas que nos impedem a estar com Ele. Mateus, depois que começou a seguir Jesus, faz até um banquete para nosso Senhor. Chama para uma refeição em sua casa, e ali a conversão daquele homem faz com que outros publicanos vão se aproximando de Jesus. Quando nós dizemos que quem se santifica, não se santifica sozinho, mas leva várias pessoas consigo mesmo, isso não é para fazer com que as pessoas se esforcem, né? Mas é mais a graça de Deus, como foi na vida de Mateus, né? Converteu-se e fez com que todos aqueles publicanos que estavam próximos dele se aproximassem de nosso Senhor. Meus irmãos, é nessa intimidade que nós devemos nos aprofundar, não tanto nas nossas capacidades humanas, mas na graça de Deus, na escolha dele, independentemente da vocação específica, mas na vocação à santidade. Ele nos escolheu, Ele nos separou para Ele, para estarmos com Ele, vivermos com Ele. Por isso, nesse dia, peçamos a graça desse grande apóstolo,
para nós crescermos nessa generosidade de entregar tudo aquilo que há em nós a Jesus. Nessa generosidade de seguir a Jesus, de abandonar todas as coisas para amá-lo. Jesus chama um pecador à intimidade com Ele. Chama um publicano para ser amigo dele. Isso é grande alegria para nós, porque nós também, como pecadores, somos chamados a viver essa amizade com Jesus. Não importa se é um pecador terrível, nosso Senhor chama para viver com Ele. Que São Mateus possa interceder por cada um de nós, para que nós aprendamos a ser generosos com nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,